Boa tarde, meus irmãos. Vamos nos acalmar, nos ajustar aí para começar esse estudo. E aí, tudo bem com vocês? Graças ao Senhor. Então vamos começar mais um estudo, mais uma semana de escola dominical, mais um domingo estudando o Catecismo de Heidelberg. Esse é o 33º domingo, domingo 33. Vamos estudar, se o Senhor permitir, as perguntas 88, 89, 90 e 91. E a pergunta 88 eu vou ler, se os irmãos puderem enxergar a letra aqui, os irmãos leem a resposta junto comigo. Vamos ler aí a pergunta 88, eu vou ler a pergunta e os irmãos leem a resposta. Vamos lá. Pergunta 88, o que é o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? Resposta, é a morte da velha natureza e a ressurreição da nova vida. Irmãos, esse é o tema básico da nossa escola dominical de hoje. Por quê? Porque na pergunta anterior a essa daí, que o Alexandre abordou semana passada, o texto do catecismo menciona isso, que o pecador ele não pode ser salvo enquanto ele não for alcançado pelo Espírito para viver de uma nova forma. E aí o texto da pergunta anterior, lá que o Alexandre abordou semana passada, fala disso, conversão. Enquanto o homem não experimentar verdadeira conversão, o homem não pode ser salvo. Então a salvação humana depende totalmente da verdadeira conversão. E aí a gente vai tentar entender um pouco hoje isso. O que é essa verdadeira conversão? Mas antes de falar sobre esse tema e antes da gente orar também, olha só, se eu já estou falando aqui de uma verdadeira conversão, automaticamente eu estou dando a entender que existe uma falsa conversão. Ou seja, uma conversão que não aconteceu verdadeiramente, não aconteceu. Então a gente vai tentar diferenciar essas coisas no estudo de hoje, se Deus permitir. Então vamos baixar nossas cabeças para orar, pedindo a bênção do Senhor nesse estudo. Pai Santo, nós te damos graça, Senhor, e te agradecemos, Pai, por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra e vamos aprender mais de Ti, aquilo que Tu tem feito nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a Te amar mais a Tua Palavra. E aqueles, Senhor, porventura, que ainda não tenham experimentado a verdadeira conversão, que hoje possam sair daqui cheios da tua palavra e convictos de que precisam de Cristo Jesus nas suas vidas. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, está aí a pergunta 88. O que é a verdadeira conversão? E a resposta, como os irmãos estão vendo aí, diz que a verdadeira conversão do ser humano, do homem, tem duas partes. Certo? Uma parte negativa e uma parte positiva. Ou seja, primeiro há uma morte e depois vida. Não é isso que está aí o texto? A morte da velha natureza e a ressurreição, uma nova vida da nova natureza humana. Então veja, conversão precisa de duas coisas para acontecer. Isso é que o nosso catecismo está dizendo. Para existir uma conversão verdadeira, precisa haver o quê? Morte e depois ressurreição, né? Uma nova vida. Todo mundo pegou esses dois pontos? Uma verdadeira conversão precisa de morte e ressurreição. Agora vamos entender isso daí. Vamos entender o que é essa morte e essa ressurreição. Primeiro, antes de mais nada, vamos entender o que a Bíblia quer dizer quando ela usa a palavra conversão. Porque nos nossos dias, em muitos lugares, quando se fala em conversão, às vezes é o quê? É a pessoa tem o coração dela tocada, ela levanta o braço dela, é chamada num apelo, vem aqui à frente, não é isso? E diz que aceita Jesus. Muitas vezes, irmãos, esse ato da pessoa levantar e vir aqui à frente aceitar Jesus pode ser fruto de uma verdadeira conversão. Eu conheço muitas pessoas que passaram por esse processo e realmente estavam sendo convertidas naquele momento. Mas, presta atenção no que eu estou dizendo. Primeiro eu assumi que pode ser verdadeira conversão, mas às vezes não é. Às vezes a pessoa simplesmente ficou emocionada com uma música, com uma palavra que foi ministrada, ela se levantou, veio aqui à frente, aceitou Jesus, mas não houve a verdadeira conversão, que é o que a gente estava falando agora. Morte da velha natureza e ressurreição de uma nova natureza. Então, o que é essa verdadeira conversão, então? A Bíblia, quando fala de verdadeira conversão, ela usa uma palavra do grego. Os irmãos acho que já sabem que o Novo Testamento ele foi escrito em grego originalmente, depois ele veio para a língua portuguesa.
Então, a palavra grega que a Bíblia usa para conversão é essa palavra aqui, ó, grandona aqui, metanoia. Essa é a palavra grega para conversão. E o que essa palavra grega significa? Ela significa a ideia de mudar de ideia, ou voltar atrás, também em outras traduções. Então, quando a Bíblia fala, fulano se converteu, o que a Bíblia está dizendo? Que fulano mudou de ideia. Ou então, fulano voltou atrás. Isso que é conversão. Conversão é, a tua vida está indo num caminho, e você é tocado pelo Evangelho, e a sua ideia, a sua cabeça é transformada. Você está indo numa direção e decide que essa direção não é boa e você muda de direção. Isso é conversão. Conversão não é teu coração está emocionado porque aquela música falou contigo, não. Conversão é atitude. Conversão é algo que transforma e muda a tua vida. Eu conheço pessoas que se converteram sem nenhuma lágrima no olho, mas mudaram de vida. Deixaram seus pecados. Eu conheço pessoas que se acabaram de choro no dia da sua conversão e não mudaram de vida. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, conversão não necessariamente é lágrima, é emoção, mas é uma atitude de mudar a ideia da cabeça, mudar o caminho que você está indo e mudar o seu caminho. Então, a Bíblia costuma associar essa conversão, essa mudança de ideia e de caminho ao nosso batismo. Quando nós somos batizados, isso marca uma mudança em nossa vida. Nós passamos da morte para... Não foi o que a gente viu no slide anterior? Deixa eu voltar aqui o slide. A verdadeira conversão do homem é a morte da velha natureza e ressurreição da nossa nova natureza. É o que está dizendo aqui, de vermelho. Morte, azul, vida. É isso que é conversão. Uma mudança de caminho. Todos nós, seres humanos, quando nascemos, já nascemos em direção à morte. Todo ser humano. Todo. Quando encontra com Cristo e é convertido, metanoia, muda o caminho. E ao invés de estar em direção da morte, passa a estar em direção da vida. Isso é conversão. Aí eu trago aqui textos de referência para a gente. Primeiro, João Batista dizendo isso daqui em Mateus 3. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, olha só, aí a palavra é metanoia. Eu vos batizo com água para metanoia, para mudança de mente, para mudança de caminho. É para isso que serve o batismo de João Batista. É para isso que serve a água derramada nas nossas cabeças, para simbolizar uma nova vida que vai começar e uma morte do velho homem. Só que, continua. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Andar. Morto anda? Só no filme, né? Na vida real, morto não anda. Então, se ele está falando aqui que nós fomos ressuscitados para andar como Cristo, é uma nova vida que começou. O batismo marca isso. O batismo marca a sua velha natureza sendo lavada pela água e a sua nova natureza que começa a viver a partir dali uma nova vida, metanoia, mudança de entendimento, mudança de vida. Então, irmãos, basicamente é isso que trata a nossa pergunta de número 88. O que é a conversão? É uma mudança na nossa vida. É a mudança da minha trajetória pessoal que ia direto para a morte sem Cristo. E agora teve essa trajetória, esse caminho mudado. Teve uma curva brusca da morte para a vida, em direção a Cristo. Isso é a mudança. Isso é a verdadeira conversão. Quando Cristo nos tira dessa rota de colisão, que nós vamos bater de frente com o inferno, Ele altera a nossa história. Ele altera o caminho que a gente está indo para se encontrar com Ele. Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre esse primeiro ponto? O que é a verdadeira conversão? Ficou claro para todos que conversão é uma mudança de vida na qual nós somos transportados da morte para a vida? Ficou claro? Amém? Então, vou seguir para o próximo ponto. Pergunta 89. Nenhuma colocação sobre 88? Não? Então vamos lá. Só mais um texto aí, né, sobre isso. Olha só.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, olha só, de novo, morte, né? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, pois, despojai-vos, também é símbolo de morte, despojai, tirar fora. Despojai-vos igualmente de tudo isto, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aí aqui vem a vida. Até aqui era a morte. Não fale isso, não faça isso, não vive desse jeito, tira essa roupa velha, muda de vida. Aí vem a vida aqui de azul. Vos revestistes, uma nova roupa. Vos revestistes. Uma nova roupa, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós éramos pessoas vestidas de trapos imundos, mortos. Cristo veio, tirou essa roupa imunda e nos colocou, nos revestiu com o seu manto para uma nova vida. Amém? Ainda dentro dessa questão da conversão. Agora sim, vamos para 89, já que os irmãos falaram que não tem dúvida sobre essa primeira pergunta, né? A pergunta 89 é: o que é a morte da velha natureza? Ou seja, irmãos, a primeira parte, né, 88, pergunta o que é a conversão, e ele fala que a conversão está dividida em duas partes: morte da velha natureza, ressurreição da nova. Aí agora o catecismo vai abordar cada um de uma vez. Primeiro, a morte. Morte da velha natureza. Vamos tentar entender um pouco o que é isso. Eu leio a pergunta, os irmãos a resposta. Vamos lá? O que é a morte da velha natureza? Resposta: é a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com nossos pecados e abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Vamos entender por que o catecismo está chamando isso de morte. Olha só, ele está dizendo que quando a gente passa a ficar triste, porque a gente sabe que ofende a Deus, significa que a gente está morrendo. Estranho, né? Você sabe que você está ofendendo a Deus pelo que você faz, você sabe que os teus pecados entristecem o Espírito Santo, significa que você está morrendo. Mas em que sentido isso é uma morte? No sentido de que a velha natureza dentro de você está faminta, está ficando, como a gente fala, desnutrida. Quer ver? Vamos entender isso aqui dessa forma. Não precisa os irmãos forçarem a vista para ler isso aí não, tá? Eu vou abordar para os irmãos. Isso é um texto de Gálatas 5, aí quem quiser abra na sua Bíblia. Se tiver muito ruim de ler aí, abra na sua Bíblia. Gálatas 5, 16 a 21. A ideia, irmãos, é que a morte da velha natureza é uma morte que a gente tem que causar nela, porque a gente vai cortar o alimento dela. A gente já viu no slide anterior que a velha natureza se alimenta de quê? De pecado. Não é isso? A velha natureza se alimenta, ganha força do pecado. O texto que a gente leu anteriormente falou: mentira, avareza, idolatria, todas essas coisas alimentam a velha natureza. Quando você mente para alguém, quando você engana alguém propositalmente, quando você mente, você está alimentando a velha natureza. Quando você é avarento, quando você é desonesto, você está alimentando, você está dando comida para essa natureza que está dentro de você. E o texto está dizendo que a morte da velha natureza é justamente a tristeza por eu não estar mais alimentando isso. Quando eu não alimento essa velha natureza, ela vai ficando triste, ela vai ficando fraca, porque ela não está mais recebendo alimento. E aí eu trouxe esse texto para a gente ver, olha só isso. Digo, porém, andai no Espírito. Aí agora olha esse trecho de vermelho, irmãos. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. A ideia de satisfação aí, ó. Não satisfaçam a carne. A carne está pedindo comida a todo tempo. Quando nós somos convertidos ao Senhor, nossa carne não desaparece, a gente não vira anjo. Tanto que o apóstolo Paulo fala, né? A carne é fraca, né? Há uma batalha, a carne milita, a carne briga contra o Espírito. Está tendo uma guerra dentro do crente.
Houve a verdadeira conversão. Mas essa natureza desapareceu? Essa velha natureza? Não. Mas ela está lá faminta. Porque o crente não alimenta mais ela. Então, quando o crente pratica um pecado, ele volta a alimentar aquela natureza. Então, Paulo está dizendo para todos os crentes, não satisfaçam, não deem comida à carne. Porque quando você faz isso, quando você mente, quando você é desonesto, quando você age de má fé contra outra pessoa, quando você pratica qualquer ato que não é do agrado do Senhor Deus, você está dando satisfação, você está alimentando aquela coisa que está dentro de você. E aí olha só a continuação do texto. Porque a carne milita contra o espírito. A carne está lá brigando. Militar é brigar. A carne está lá brigando contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, o que a carne quer? O mal. A carne quer pecar, a carne quer prazer. Se você alimentar, ela vai conseguir o que ela quer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne, ou seja, aquilo que a carne produz, o fruto, quando você alimenta a carne, o que dá dali? Quando você rega a semente da obra da carne, o que dá de fruto? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e outras coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja, irmãos, olha que lista horrível e lista enorme, né? Essa lista são lista de coisas que brotam de dentro de nós quando a gente alimenta. Não adianta você dizer, não, mas tem um aí que eu não faço de jeito nenhum. Não adianta. Paulo não está abrindo exceções aqui. Ele está dizendo, isso aqui são obras da carne. Quem alimentar a carne, vai ver esses frutos brotando. Por isso é importante o texto que a gente viu no começo desse texto. Não satisfaçam a concupiscência da carne. Não deem comida para a carne. Então, irmãos, vejam como a conversão está diretamente associada aos nossos hábitos. Aquilo que a gente assiste na TV, na internet, aquilo que a gente gosta de ler, as conversas que a gente gosta de ter com os nossos amigos. Esse tipo de coisa alimenta a nossa imaginação. E quando alimenta a nossa imaginação, a carne está lá recebendo um suquinho de pecado. No começo é uma gotinha ou outra que você dá. É uma cena, numa série. Depois ela vai ganhando força, vai começando a gritar mais alto, pedir mais. E aí você já dá uma coisa pior. No final, você já está lá preso de novo em algum vício, preso em alguma conduta imoral, escondido, num lugar que só você sabe, que ninguém está te vendo. Esse é o perigo. Ela está viva. A carne está viva. Nós precisamos cortar o alimento dela para que ela vá definhando, para que ela vá morrendo de fome. Essa é a luta do crente, irmãos. Alguma dúvida aí sobre a 89? Sobre fazer a carne morrer, a velha natureza precisa morrer? Alguma dúvida sobre isso? Vamos lá, irmãos. Vou ajudar os irmãos a pensar, então. Vamos pensar se, de repente, aquelas amizades do trabalho ou da faculdade, se elas têm ajudado a gente a progredir mais na fé, ou se eles têm sido, para a gente, um pezinho no mundo. Eu estou na família, a minha família, todo mundo é crente, é uma beleza, é tranquilo, mas naquele grupinho de amigos ali é onde eu ponho para fora um pouquinho da carne. Isso acontece com a gente, às vezes. Faculdade, escola, trabalho. Quando você está cansado, chega do trabalho exausto e fala assim, agora é um momento só meu. Aí entra no teu quarto, liga a internet ou a TV, e só tu sabe o que tu assiste. Na verdade, não. Na verdade, Deus sabe o que tu assiste. Isso tudo são formas como a gente alimenta a carne. Então, que os irmãos possam estar meditando nisso, já que os irmãos não estão fazendo pergunta, eu estou forçando aí meditações para os irmãos. Meditem como a gente tem
alimentado a carne ao longo da semana? Como a gente tem dado gotinhas de esperança para a nossa carne, para ela ficar sendo mantida viva ali, com a esperança de que vai chegar uma hora onde ela vai conseguir subir. Só que às vezes, irmão, basta um ataque da carne. Um divórcio, adultério. Às vezes basta um golpe dela. Então, que a gente aprenda cada vez mais a não alimentar, a não brincar com a carne. Amém? Não tem mais perguntas sobre isso mesmo? Pastor? Não? Não? Ok. Então vamos para a pergunta 90. O que é a ressurreição da nova natureza? Então vimos que vamos lá, voltando, recapitulando. Pergunta 88, o que é a verdadeira conversão? De um lado ela é a morte da velha natureza e por outro lado é a ressurreição da nova natureza. Já vimos o que é a morte da velha natureza, quando a gente corta o alimento da carne e vai deixando ela morrer de fome. A gente viu que quando a gente não corta esse alimento, a gente vai dando gotinhas de alimento e aí ela vai criando força até que ela toma o controle da gente. E agora do outro lado, a outra metade da conversão, que é a ressurreição de uma nova natureza. O que é isso? Vamos lá, eu vou ler a pergunta e a gente lê junto a resposta. Pergunta 90, o que é a ressurreição da nova natureza? Resposta, é a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Veja, irmãos, se de um lado a morte da velha natureza está associada à tristeza, a nova natureza está associada ao quê? À alegria. Coisas opostas, né? Porque se você não está alimentando a velha natureza é abatida. Ela é abatida, ela vai ficando triste. Agora, a nova natureza que está surgindo, ela tem que ser alimentada. Se você quer que essa nova natureza surja em você, você precisa urgentemente alimentar essa nova natureza. Porque ela está surgindo dentro de você, é um começo. E se ela é um começo, imaginem que é um bebê. O que acontece se eu pegar um bebê que acabou de nascer e não der alimento para ele? Ele morre. Essa é a vida do cristão. A fé em nós é um bebê surgindo e eu preciso alimentá-lo urgentemente. A Bíblia às vezes faz essas comparações, né? Que o crente novo na fé, ele toma leite espiritual, ele vai sendo alimentado para crescer, e aí quando ele cresce e atinge um certo nível de maturidade espiritual, muda o alimento dele, ele vai comer comida sólida, né? O que é essa linguagem de que nós precisamos comer para crescer no espiritual também? É isso que significa. No físico não é assim? A gente nasce pequeno, conforme a gente vai comendo, a gente vai crescendo, não é isso? No espiritual é assim também. Quando você nasce para Cristo, no momento da sua conversão, inicia um processo de crescimento. E esse crescimento só é atingido se você alimentar essa nova vida com bons hábitos. Não espere que o tempo vai trazer. Não. Não é o tempo, é o alimento. Você precisa alimentar para amadurecer a fé. Então, se você tem que cortar hábitos pecaminosos da velha natureza, não pode mais assistir certas coisas, não pode mais fazer certas coisas, porque elas alimentam a carne, do outro lado também. Agora a gente vai ter que criar hábitos para alimentar essa natureza. A vida do crente precisa de novos alimentos para aí sim o crente ter novos desejos, novos pensamentos e novas atitudes. Acompanhe essa ordem aí, irmãos. Começa com novos desejos. Depois dos desejos, novos pensamentos. Depois dos novos pensamentos, novas atitudes. Não é igualzinho um bebê? Igualzinho um bebê. Olha o texto aí de Gálatas 5 de novo. Se a gente viu quais eram os frutos da carne lá atrás, aquela lista enorme, agora os frutos do Espírito. Quando você alimenta o Espírito de Deus dentro de você, quando você alimenta a nova natureza criada em você pelo Espírito Santo, o que brota daí? O que tem que brotar daí? Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos?
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A morte aqui, ó. Crucificação, morreu. Crucificou aquela velha natureza, não dá mais comida para ela. E aí nasce o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz. É assim, irmãos. Se você alimenta essa nova natureza, os frutos vão aparecer. Opa, passei sem querer aqui. Então, vamos pensar da mesma forma que a gente pensou lá ao contrário. Falei, cuidado com o que você assiste quando você está sozinho, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E agora? Para fazer essa nova natureza crescer e amadurecer? Exatamente. Você tem que nutrir novos hábitos. Eu vou falar, eu vou contar um breve, rapidinho, um testemunho meu, só para ilustrar isso daí. Muito breve mesmo. Quando eu me converti, quando eu fui convertido, lá no ano de 2010, na Assembleia de Deus, eu era muito tímido. Eu ainda me considero tímido hoje. A Emily está fazendo careta para mim lá, porque a minha profissão me obrigou a aprender a falar em público. Eu sou professor, se eu não falar em público, eu vou morrer de fome, né? Mas a Érica me entende, né, Érica? Não é que a gente consegue ser professor e ser tímido ao mesmo tempo? A Érica está concordando comigo aí. Mas eu era pior. Mas eu era pior daquele assim, que se a pessoa viesse me dar boa noite, eu não conseguia olhar para a cara da pessoa. Envergonhado, tímido. E conforme eu fui entrando na igreja, fui participando das coisas, a primeira coisa que eu fiz na igreja foi tocar no grupo de louvor, eu comecei a perceber que aquilo ali era cobrado de mim para desaparecer com aquilo ali. A pessoa do grupo de louvor ela tinha que ser uma pessoa simpática, ela tinha que ser uma pessoa que depois cumprimentava as pessoas, falava com as pessoas, e aí eu fiquei perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Pode parecer uma bobagem para os irmãos isso, mas aquilo foi importante para mim lá atrás. Se eu não tivesse aprendido a começar a interagir e falar com as pessoas, como é que eu poderia, 10 anos depois, 12 anos depois, estar hoje num púlpito, ministrando a palavra aos irmãos e visitando alguns irmãos, interagindo com os irmãos, me importando com os problemas dos irmãos? Como é que eu poderia ser um membro ativo de uma igreja se eu não gosto de interagir com as pessoas? Isso é impossível. Então, foi um novo hábito que a igreja forçou surgir de dentro de mim. Por isso que a Bíblia diz muitas vezes que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Eu achava que era só um traço de personalidade minha. É coisa minha, deixa eu ser assim mesmo. É coisa minha. E depois eu fui percebendo que aquilo ia trazer um problema para a minha vida na igreja. Então, irmãos, a vida espiritual do crente é assim. Ele vai ter que aprender novos hábitos para alimentar a vida espiritual. O hábito de ter comunhão é só um exemplo meu, mas o irmão pode pensar aí na sua própria vida. O que você precisa melhorar? O que você precisa mudar? Que novos hábitos você precisa admitir para que Deus comece a trabalhar mais na sua vida? Nós temos que pensar nisso. Outro exemplo aqui, enquanto não aparece pergunta, eu vou citando exemplo. Quando eu e a Beatriz casamos e fomos morar na mesma casa, eu nunca tinha tido essa experiência de ter que fazer o devocional em casa com alguém. Eu era solteiro, morava na minha casa, só eu, crente lá na minha casa. Eu orava e fazia meu devocional sozinho no meu quarto. Primeira vez que eu sentei para fazer um devocional com a minha esposa, eu me senti meio estranho. É estranho. A pessoa vê você orar, a pessoa participar daquilo. Eu achei estranho, uma coisa minha. Mas para que eu possa ser um bom esposo, um esposo que abençoa a minha esposa, que ministra a palavra a ela, que cumpre o seu papel como esposo cristão, eu tive que quebrar essa vergonhazinha também. Os irmãos estão entendendo os exemplos que eu estou citando? São exemplos da minha vida, mas os irmãos têm que pensar nas suas vidas que coisas estão impedindo o irmão de progredir nessa maturidade da fé. Irmã Iranilde. Sim. É interessante também pensar, irmãos, que todos esses hábitos que a gente está mencionando, que eu mencionei de mim, a timidez, a vergonha, isso, o que a irmã falou, né, as músicas que ela consumia, são hábitos que cada pessoa tem que fazer análise na sua vida. Mas tem coisas que são, como é que eu posso dizer, universais. Tem coisas que são, todos nós temos que reaprender aqueles hábitos. Por exemplo, o culto nosso aqui é domingo.
Qual era a minha imagem do domingo antes de eu ser crente? Era o dia do banho, era o dia do churrasco da família, era o dia de fazer isso e aquilo. Era a minha imagem do domingo. Domingo é o dia da curtição, porque eu trabalho de segunda a sábado, feito um condenado, então domingo é meu. Quando nós somos chamados ao Senhor e aprendemos o que Cristo fez, nós descobrimos que Ele reservou um dia que Ele demanda, que Ele pede que o povo dele saia de onde está e venha para adorá-lo. E isso cumprindo o 4º mandamento. Lembra-te do dia do descanso. Isso foi uma mudança de hábito para mim. De repente, quando as pessoas me chamavam, e domingo vai ter tal coisa, embora, eu já não podia mais deixar o domingo reservado, porque agora o domingo tinha algo já pronto. Eu acho que todo crente passa por essa mudança quando é convertido. Mas tem muitos outros exemplos, irmãos. Exemplos da área mais espiritual mesmo. Se você sabe que você tem problema nessa área de consumir coisas que não agradam ao Senhor, pornografia, etc., você vai prestar atenção nisso e você vai buscar mudar os seus hábitos para passar a consumir coisas que te edifiquem. Isso a gente está falando só assim de hábitos, né? Ler a Bíblia em casa, fazer devocional com sua família. Tudo isso são coisas que, praticando aquilo com frequência, esses hábitos eles têm o poder de te induzindo a entender a importância daquilo, e aquilo vai alimentando o espírito com o tempo. Não espere que vai ser sempre prazeroso. Não é todo dia que você não vai chegar do trabalho exausto e vai dizer: eba, está na hora do devocional. Não, às vezes você vai abrir a Bíblia assim: ó, me dá força. Que o que eu queria agora era me jogar na minha cama. Aí às vezes vai vir aquele pensamento errado na tua cabeça, bem assim: eu não estou com vontade, é melhor não fazer não, porque Deus não gosta que a gente faça as coisas sem vontade. Vocês já ouviram essa daí? Isso é o cão soprando no teu ouvido, irmão. Deus quer você moído, mas Ele quer você. Porque se você não der o seu corpo, sua mente cansada para Deus, você vai dar para outra coisa. Você vai dar para a internet, você vai dar para a TV. Se você vai ter que dar para alguém essa atenção, dá para Deus. Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo, irmãos. Nunca, como o próprio Paulo fala, não estou dizendo que alcancei a perfeição. Se Paulo diz que não alcançou a perfeição, quem somos nós? Mas a luta é essa. De um lado eu estou cortando o alimento da carne. Estou deixando os hábitos que alimentam a carne de querer a lasciva, a mentira, a avareza, a idolatria. Do outro lado eu estou construindo hábitos. Eu estou construindo amizades. Eu estou cortando certas amizades que vão querer me arrastar para certas coisas. Eu estou construindo amizades que vão me levar para Cristo. Entenderam como é uma nova vida mesmo? Vai mudar tuas referências, vai mudar os lugares que tu passa o fim de semana, vai mudar as pessoas com quem tu conversa. É isso, irmãos. Tem muita coisa para ser dita aqui. Tudo que eu estou falando são exemplos. Ainda tem alguma coisa sobre isso ou podemos ir para a última pergunta do dia? Todo mundo está pensando de forma bem clara aí, meditando já amanhã, segunda-feira. O que eu estava programado de fazer amanhã, mas essa palavra agora acabou de me dar um soco no estômago. Não posso fazer isso não, porque isso associa a carne, eu vou estar alimentando a carne. Não, amanhã terça-feira eu tinha programado aquilo, mas agora eu vou fazer isso, porque isso vai alimentar o espírito. Amém? Podemos continuar então? Vamos lá para a última pergunta. Pergunta 91. E aí, irmãos, passando desse tema da conversão, a gente volta a um tema que o Alexandre abordou na semana passada, que são as boas obras. Ou seja, o modo de viver do crente. O Alexandre já deixou mais do que claro que o crente, ele não fica tentando fazer boas obras, coisas boas para ser salvo. Isso aí já ficou claro do estudo passado. Você não vai ser salvo porque você faz tudo certinho. Então, estou falando aqui de mudar os seus hábitos. A irmã Iranilde falou de mudar a música que ouve. A irmã Iranilde não vai ser salva porque ela trabalha louvando. Ela trabalha louvando porque ela já foi salva. Então, irmãos, esses novos hábitos que a gente está falando aí vão se constituir como boas obras. Mas esses hábitos, a gente não está fazendo esses hábitos para buscar a salvação. A gente está fazendo esses hábitos porque a gente já deixou de alimentar a velha natureza, a gente já cortou a comida da velha natureza. A velha natureza já está morrendo de fome,
já está desnutrida ali no canto e eu já estou alimentando porque eu fui salvo, porque eu fui convertido, porque eu passei pela metanoia que a gente falou ainda agora, mudança de mente, porque eu já mudei, é que essas obras vão começar a brotar de mim. Por isso que Paulo usa a linguagem do fruto. O fruto do Espírito é algo que brota. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2 que nós fomos predestinados para essas boas obras. Ou seja, é algo que Deus colocou no nosso caminho para que a gente possa viver espiritualmente como Deus quer. Você não vai ficar tentando se mostrar para Deus. Olha, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando R$10 para esse menino. Olha só, Deus, o que eu estou fazendo? Hoje eu orei 3 vezes, Senhor. Então tem que aparecer aquele carro novo, tem que dar certo, hein, Senhor? Aquele financiamento tem que dar certo. Ficar negociando com Deus. Não é assim que funciona. Então vamos ler a pergunta. Eu vou ler a pergunta 91 e a gente lê junto a resposta, para a gente finalizar. Vamos lá. Mas o que são as boas obras? Resposta, irmãos. Somente as que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que se baseiam na nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Veja, irmãos, obras são boas quando glorificam a Deus, quando surgem em conformidade com a lei de Deus. Só existe obra verdadeiramente boa se procede da fé. Então é o que eu estava falando para vocês, de vermelho. Você praticar boas obras para a salvação. Isso não existe. Isso não existe. Você não vai atingir a salvação porque praticou boas obras. Mas de azul, do outro lado, nós temos a salvação produz boas obras. Aí sim, a conversão do homem leva a nova vida a surgir. E quanto mais ele alimenta essa nova vida, os frutos vão brotando. Olha esses 2 textos aí. Primeiro, Isaías. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. É isso aí que você é diante de Deus. Se você tentar chegar diante de Deus dizendo, Senhor, eu fiz isso, Ele vai dizer, tu é um imundo. As tuas melhores roupas, as tuas melhores obras diante de mim são trapo de imundícia, é a roupa de um mendigo. Então, você não usa suas boas obras como mérito de alguma coisa. Não. Efésios 2. Somos feitura dele, né, de Deus, criados em Cristo, para o quê? Para boas obras. Não por causa das boas obras. Não é porque você fez boas obras, mas Deus recriou você em Cristo, te deu uma nova vida em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Estão vendo a diferença, irmãos? Você não vai fazer obra para mostrar diante de Deus, para buscar salvação, o agrado dele, não. Você vai fazer boas obras porque Deus está trabalhando na tua vida e essas obras têm que brotar. Só que como nós vimos, essas obras brotam à medida em que essa nova natureza é alimentada. Se você não alimenta essa nova natureza, você tem a tendência de estar alimentando a carne. Lembro, por exemplo, tanto do texto de Joel 2, como o texto de Salmo 51, Deus está lá dizendo na cara do povo, eu não quero somente sacrifícios e holocaustos de vocês. Eu quero o quê? O coração contrito. Deus não está dizendo assim, olha, não precisa mais vir à igreja. Não, precisa. Só que não é isso aqui que é o alvo. O alvo é que nós estejamos aqui sendo alimentados dele. Deus não está dizendo que a única coisa que importa é isso aqui, não. Não. Tanto é que o apóstolo Paulo fala o quê? Quer comais, quer bebais. Ou façais qualquer outra coisa. Qual é o jeito certo de fazer? Faças tudo para a glória de Deus. Então, o jeito que a irmã Nilde está lá varrendo lá o terreno, cantando, é para a glória de Deus. O jeito que você dá a aula, Érica, tem que ser para a glória de Deus. O jeito que o Igor trabalha, eu não sei o que o Igor faz, mas o jeito que o Igor faz o que ele faz, é para a glória de Deus. E assim serve para todos os irmãos. As donas de casa, o jeito que você lava a louça, tem que ser para a glória de Deus. O jeito que você arruma a casa, o jeito que você administra as contas do lar para caber tudo,
É para a glória de Deus. Ou seja, é fruto de um espírito grato ao Senhor por tudo que Ele tem dado. É fruto da vontade de querer ser mordomo do Senhor, de usar os bens que Ele te deu da melhor forma possível. Deus está olhando para todas essas áreas, e todas essas áreas, se você foi salvo, vão brotar obras boas. Amém, irmãos? Então, só para repassar nossa conclusão, a verdadeira mudança é uma mudança da mente e do coração, uma mudança de caminho, da morte para a vida. O batismo marca ao mesmo tempo a morte do crente, né, a sua carne vai morrendo de fome, e seu novo nascimento, uma nova vida, que é a vida no Espírito. Ponto 3. A forma como cultivamos a nova vida é alimentando o Espírito de Deus em nós e deixamos a carne morrer de fome. E último ponto, a nova vida de Deus produz em nós boas obras pela fé. Amém? Algum comentário final, pergunta? Não? Então vamos lá, então. Alguém me dá um exemplo aí. A irmã Iranilde está liberada, que ela já falou. Mas os outros alunos todos aí. Alguém quer me dar um exemplo aí de uma boa obra que o crente pode praticar ao longo da semana como fruto da fé que Deus tem dado, produzido nele? Ler a Bíblia, que é o primeiro passo, né, irmã? Como é que você vai alimentar o Espírito se você não lê a Bíblia? Perfeito. A irmã deu o primeiro, o básico. De repente alguém se levanta aí, dar dinheiro aos pobres. É uma boa obra. Mas tem gente que nunca leu a Bíblia e está dando dinheiro aos pobres, né? Vai ser salvo só porque fez isso? Não. Então começa com a base que a irmã falou. Leia a Bíblia. Alimente o Espírito Santo. Tenha sempre na sua jornada de segunda até sábado um momento para ler a Bíblia. No domingo também, né? Mas eu estou falando assim porque a semana a gente está correndo, né? Leia a Bíblia. Alguém mais? Foi a senhora que falou, irmã Nilde? Quem falaram orar? Oração. A gente tem um momento aqui às 4 da tarde, né? Para isso. Mas aí então, quem vem aqui 4 da tarde ora, o resto da semana está de folga, não precisa mais orar, né? Não, irmãos. Tem que ter o hábito da oração durante a semana toda. É uma forma de se alimentar, de alimentar o Espírito, a gente está em comunhão com o Pai, por meio do Filho. Mais algum exemplo? Falar, testemunhar, né? Quando eu testemunho de Cristo, quando eu falo da alegria que há em Cristo para o próximo, é uma forma de eu cultivar aquilo. Quanto mais eu falo, mais aquilo se torna vivo também. Sem dúvidas. Então, irmãos, vamos buscar isso. Vamos buscar praticar, não só professar da boca para fora, mas vamos buscar praticar essas boas obras durante a semana, sabendo que não é só uma coisa para ser bonzinho, para ser salvo, não. Nós estamos alimentando o Espírito do Senhor com esses hábitos, buscando cortar a comida da carne. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, te agradecemos, Senhor, por esse momento onde temos sido ministrados pela Tua palavra. Ajuda cada um de nós, a começar de mim, Senhor, para que possamos colocar em prática isso que o Senhor trouxe a nós. Que possamos criar e nutrir hábitos que vão alimentar o Espírito nessa guerra contra a carne. E ao mesmo tempo que possamos, Pai, cada vez mais abandonar os hábitos carnais que ainda nos perseguem. Que nós possamos fazer aliança com nossos olhos, Pai, de não olhar para o que não devemos, de cortar fora a mão pela qual somos tentados. Nos ajuda, Senhor. Queremos Te honrar, queremos obedecer a Tua lei, queremos nos parecer mais com Cristo. Mas necessitamos, somos fracos, precisamos da Tua ajuda, Senhor. Por isso te imploramos, por meio de Cristo Jesus. Amém.